Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima. Ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que é trader, investidor, também é um dos coordenadores de conteúdo aqui do time da Nelogica. Estamos ficando mal acostumados, mais uma vez temos uma fera aqui do mercado para a gente conversar sobre a sua trajetória, sobre análise técnica, estratégias de trading, de investimentos. Mas antes ainda de apresentar nosso convidado, primeiro quero dar um olá para o meu colega Lionel aqui, saber se está tudo certo contigo. E aí, my friend? Tudo certo, cara. Ansioso, acho que, pro papo de hoje. Um trader aí que eu admiro bastante. Muito conteúdo. Tive a oportunidade já de participar de lives, fazer vários conteúdos. Então acho que vai ser um papo aí muito bacana agora, gravando esse podcast. Maravilha, com grande prazer que a gente conversa hoje então com Fabrício Gonçalves, o my friend. O cara tem aí quase 20 anos de experiência no mercado, é um produtor de conteúdo, um trader parceiro do BTG, aqui da Nelogica, também um empreendedor aí no mercado, né? Hoje CEO da Box Asset. Então, aos poucos a gente vai falar de cada um desses pontos. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui. Como é que está, my friend? Muito obrigado, antes de mais nada, Gabriel, Lionel, pela oportunidade de estar aqui no podcast. Eu espero que o papo que a gente tem aqui agregue muito para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou então até mesmo assistindo. Mas do meu lado, tô bem. Fora o clima, o tempo de Porto Alegre, ontem tava um sol de rachar. Hoje já tá uma cerração baixa. Fiquei sabendo que a cerração baixa é sol que racha mais tarde, não é? Hoje já tá frio já, não tô entendendo mais nada. É isso aí, Porto Alegre é uma estação em cada dia aqui. Exato. Quem tá nos acompanhando aqui, lembrando sempre, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações ali, já deixa seu like, segue nos acompanhando. Então, Fabrício, para começar, assim, a gente gosta de conhecer mais sobre a trajetória dos nossos convidados, aí saber um pouco da história. Queria voltar lá no jovem Fabrício, lá que tu contasse aquela história interessante que eu sei que tem, aquela história bacana lá de vida, de carreira. Desde onde tu começou a ter os primeiros contatos com o mercado financeiro, o que tu fazia lá e como é que tu chegou até aqui? Vamos nos contando aí. Perfeito. Isso é bom para até contextualizar um pouquinho para as pessoas, mas eu já trabalho com o mercado desde 2006. Desde 2006 eu venho estudando esse mercado todos os dias, porque diferentemente de outras profissões que você aprende uma coisa e grande parte do tempo você vai ligando no automático aquilo que você aprendeu, aqui não. Aqui que você tem que estudar todos os dias. Aqui todos os dias o mercado muda, e a gente tem que se adaptar. Eu costumo até falar que nós que trabalhamos com esse giro mais curto, que é o trading, a gente precisa ser camaleões, que a gente vai se adaptando aos mais diferentes tipos de cenário. O mundo que nós estamos vivendo hoje. Hoje é um grande dia para a Nelogica, e é um grande dia por quê? Porque a Nelogica está se adaptando ao cenário atual do mercado. Então, para nós que trabalhamos com trading, seja produtores de conteúdo, seja operadores mesmo de mercado que estão front, ou até mesmo aquelas pessoas que estão no backstage, elas precisam ir se adaptando. Então, por isso que eu mencionei, desde 2006 eu estou aqui estudando esse mercado todos os dias e produzindo desde 2017, 18 conteúdo. Mas antes ali era só mercado de trade. Então, assim, sem romantizar muito o meu passado, mas para mostrar para as pessoas como eu cheguei até aqui, em 2006 eu trabalhava numa companhia de energética, eu não sei, São Paulo é CPFL, e no Rio de Janeiro Light, e aqui é... a CE, que foi comprada pela Equatorial. Equatorial, tá. Na minha região também é Equatorial hoje. Então eu fui estagiário nessa companhia, muito novo, 16 anos, eu era o profissional mais jovem, né, da companhia, e eu trabalhava com processo, entregar, assinar, né? Você vai levar para o rapaz assinar. E aí eu cheguei numa sala e eu fui criando amizade com uma pessoa que tinha lá, que tinha umas telas. Para quem olha aquelas telas assim, que não conhece, acha tudo maravilhoso, né? Você olha assim, eu fico até imaginando umas pessoas que vão ao meu escritório, elas ficam olhando aquela tela assim, elas devem pensar assim, nossa, que cara inteligente. Nossa, rico, fino, isso é a mesma coisa. Eu pensei isso, né? Lá do rapaz. E aí perguntei para ele do que se tratava. Foi aí que ele me indicou e falou sobre Bolsa de Valores pela primeira vez. Só que, naquela época,
2006, o mercado ele era mais fechado, ele era mais... É um território para poucos, para falar a verdade. Para você entrar nele era muito difícil, porque, antes de mais nada, o conhecimento. Segundo, questão de financeiro, grana. E eu venho de uma família humilde, porque nessa mesma época, para ganhar os meus sustentos, já porque 15, 16 anos, você quer trabalhar, né? Eu queria ser jogador de futebol. Essa história de querer ser jogador de futebol acaba perdendo muito tempo da sua vida, da sua jornada. Por quê? Você investe naquilo, tempo naquilo. Então você deixa de estudar muitas das vezes. E para conseguir ganhar uma grana, pelo fato de ficar jogando bola o dia inteiro, né, em treinos e essas coisas, eu vendia picolé no estádio. Tipo, eu vou ali na arena do Grêmio e começa a vender picolé lá dentro. Logicamente, você, né, tem uma filiação, alguma coisa assim. Isso aí eu em vendia, Goiás. exato, eu vendia picolé no estádio porque eu precisava de um sustento antes de conseguir o estágio, 2006. Porque jogar bola é algo assim, completamente um tiro no escuro, porque você nunca sabe se você vai dar certo no futebol ou não. E, basicamente, quando eu recebi essa oferta de emprego, eu precisava desistir de alguma coisa na minha vida. E a primeira coisa que eu comecei a desistir foi o futebol. Falei, olha, eu acho que eu não estou afim de dar segmento disso aqui não. Porque você vivia com dispensas, peneiras, e então aquilo já era meio complicadinho pra gente, né? E aí, a partir de 2006 que eu comecei esse estágio, aprendi ali que eu poderia mexer com bolsa, aquilo foi me gerando aquela... Tem uma nomenclatura que você já leu aquele livro O Sonho Grande, da Cristiane Cabreira? Ela escreveu sobre Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Telles. Aí chama O Sonho Grande o nome do livro. E lá o próprio Lema fala: eu sempre gostei de trabalhar com aquelas pessoas que... Aí ele dá um nome para isso: jovens loucos para serem ricos. Pois esse jovem louco para serem ricos, ele trabalha cedo, tarde e noite, coloca muita energia naquilo. Então, nessa época, 16 anos, como que você acha que eu estaria? Jovem, louco para serem rico. Trabalha cedo, tarde e noite. Eu queria descobrir alguma coisa para que eu conseguisse fazer o quê? Para que eu conseguisse ter sucesso ali na minha jornada, né? E aí, basicamente, eu comecei a estudar a bolsa através do Folha Invest, que ele me indicou na época, que era um simulador da UOL. Tinha 15 minutos de delay. Hoje o simulador hoje é tempo real, né? Sim. Bem mais fácil. Mas antes não. Antes o melhor simulador da época tinha um delay de 15 minutos. Ou seja, abriu o pregão agora, 10 horas. Mercado à vista. E iria começar a cotar 10h15. A cotação. Entendeu? Então tinha esse delay. Mas mesmo assim já dava para aprender. Eu lembro até hoje, te dava 100 mil de caixa, 150, 160 mil de ações. E aí você ficava movimentando ali. De imediato, você já logo pensava, preciso de muita grana para fazer o quê? Para entrar na bolsa. Olha, observe, 100 mil, Sim. 150. Então por isso que era fechado. O mercado de bolsa de valores antes era assim. Quando você conseguisse entrar nele, aí tudo mudava. Mas era muito fechado, era um território para poucos. Veja, a trajetória da Nelogica, ela apresentou uma solução para a gente que democratizou o mercado. Por quê? Além dela ter ajuda da Bolsa, que particularmente diminuiu as margens do mini contrato, além dela oferecer uma plataforma que você conecta diretamente ao mercado agora, nesse momento, de forma instantânea, isso democratizou o quê? A entrada de pequenos investidores na Bolsa. Então, os pequenos investidores, varejo, a gente tem que dar graças a Deus, tanto para a Bolsa quanto para a Nelogica, no sentido de democratizar a nossa entrada no mercado. E aí, então, naquela época, a Nelogica não tinha, por exemplo, aí o envio de ordens através do gráfico. A plataforma Nelogica em si, ela só funcionava para a gente estudar. Sabia? E aí eu lembro até hoje como funcionava, era muito caro para a gente que estava começando. Então eu utilizava outras plataformas que eram diferentes de Nelogica, a DVFN, Ampligraph,
Porque era uma solução mais cara. Hoje não, novamente. Está democratizado. A maioria das corretoras te dá um benefício de utilizar a plataforma, o Pro ainda, que é a versão mais top da Nelogica, custo zero. Mas antes não, você se pagava. Então, para a gente que estava começando, era um pouco mais difícil nesse sentido. Então, eu comecei através desse Folha Invest, percebi que eu precisava de mais grana. E isso me fez o quê? Não entrar no mercado logo de cara. Pois eu precisava e era uma... Pô, minha mãe é salgadeira, meu pai é caminhoneiro. Então, meu pai falecido já era caminhoneiro. Então, a gente se via numa condição assim, ou você desiste de estudar isso aí, ou você vai procurar outra coisa. O que eu fiz? Fui procurar outra coisa, mas não desisti de estudar isso aqui. Continuei. Eu lembro que, igual eu falei, tinha 7 dias para você testar uma plataforma grátis, aí que você ficava vários e-mails, você vai criando para conseguir ter acesso. E nesse período eu comecei a estudar para concurso público. Veio a crise de 2008, eu vendo aquele crash louco. E o crash todo mundo pensa que foi assim, ó, queda, tipo a pandemia agora que aconteceu. Mas não foi assim, sabia? O crash foi assim, ó, crash não. A crise subprime nos Estados Unidos caía 10% hoje, amanhã subia 5, 6, 7. Então você pensa assim, poxa, se torna difícil operar esse mercado. Não foi tão fácil igual a pandemia. A pandemia foi fácil operar, de verdade, porque o mercado só vinha rápido, caindo. Não, na crise subprime o mercado caía e voltava. Você fala, nossa, agora caiu 15, caiu 10 hoje. 10, 15 não, 10. Amanhã subia 5, então o investidor ele ficava meio tonto, foi mais difícil fazer grana. Mas imagina, jovem, pobre, louco para ser rico, olhando aquela cotação caindo assim, nossa, hoje eu poderia ganhar tanto, nossa, eu poderia ganhar tanto. Aí eu comecei a estudar para concurso e vestibular também. Precisa dar um norte na minha vida, já não tinha mais a ideia de ser jogador de futebol, precisava dar um norte na minha vida, e eu comecei a estudar ali para concurso público. Passei em um concurso público e, paralelo, passei também no vestibular numa universidade federal de Goiás, que é a minha região. E comecei a cursar tanto a faculdade e tomei posse do concurso público. Em novembro de 2009, eu juntei minha primeira grana, que foi a primeira vez que eu coloquei uma grana na bolsa. Aí eu comecei por uma corretora chamada TOV. Era a corretora mais barata da época. Novamente, eu sou investidorzão de varejo. Aquela pessoa pequenininha que no meio de um público extremamente fechado e capitalista, que era o nosso mercado, eu era um sardinha do sardinha do sardinha, entende? Então, eu comecei com 3 mil, eu me lembro nessa época, a primeira ação que eu comprei, porque não tinha como comprar índice, cara, as margens eram altas, existia o índice, mas não existia o mini índice, o mini dólar, existia o dólar, entendeu? Então a gente só tinha um caminho, trabalhar com ações. Aí, veja, o mercado é fechado, né? Na minha cabeça de pobre, eu tenho que comprar um ativo que a cotação seja o quê? Pequenininha. Assim eu consigo fazer o quê? Comprar várias ações. Entende? Então eu comecei assim, aí eu fui lá e comprei uma ação, não tem hoje mais, chamada Ecodiesel. ECOD3 era o ticket dela. E aí eu tinha feito um estudo, olha pra você ver que bobo, feito um estudo, que é o seguinte, antes, né, porque eram 3 anos estudando mercado sem grana pra colocar, né, 6, 7, 8, 9. Isso tudo simulando e estudando, sem mas colocar... a simulação é assim, quando você não tá na prática, é uma simulação assim, que um mês você pega pra estudar bem, outro mês você não pega pra estudar muito bem, outro mês você tá de fora. É muito intermitente, entende? Porque, poxa, o que me impediu de 6 para 9 operar o mercado foi grana. Para não falar uma criança pobre ou um jovem pobre, é grana, certo? Então, quando foi me aproximando a minha entrada no mercado, a minha primeira boleta, aí você começa a estudar um pouco mais, backtest. E naquela época, existia poucas pessoas também que comentavam sobre mercado. Vamos lá, vou falar aqui porque já vieram aqui. O próprio Stormer, ele tinha um fórum, que era o mais famoso do Brasil. O segundo fórum mais famoso do Brasil, que
era o fórum da LS. Era um site laranjadinho. Que ali os investidores, os traders, trader já um pouco mais elevado, eles ficavam se conversando ali. Era o fórum da LS. E também o da ADVFN, que na época era as salas vivas de hoje, era os youtubers da vida. Hoje não tinha outro canal além desses dois. Fóruns, ó, digitação e tudo mais. E comecei a acompanhar ali e percebi que eu precisava montar uma estratégia. Aí eu montei uma estratégia da seguinte maneira: eu olhava esse ativo, ECOD 3, e via que ele não saía de 1 em 5, 1 em 6, 1 em 5 e 1 em 6, 1 em 5 e 1 em 6. Tinha pouca liquidez. Desculpa, tinha pouca volatilidade esse ativo. Aí a minha brilhante ideia foi o quê? Já sei, eu vou pegar 3 mil, dividir por 1,5, vou comprar e vendo no 1,6. A história é linda. Vou fazer isso várias vezes. Chuta onde não deu certo. Vai lá. O que você acha? Por que não deu certo isso? Olha, 1 em 5, 1 em 6. O BID, 1 em 5, o ESC, 1 em 6. Na minha cabeça compra 1 em 5, vende 1 em 6. Toda hora, 1 em 5, 1 em 6. Tipo, por que você acha que não deu certo? Spread, tem. Uma corretagem? Não, book de ofertas. Era fila. Para comprar 1 em 5, eu tinha uma fila para seguir. E na minha cabeça, não, eu já ia colocar ali a ser executado no 1 em 5. E automaticamente já ia colocar uma venda no 1 em 6 e ia conseguir sair fora. Mas doce ilusão, o mercado não funcionava desse jeito, o mercado tem filas. Quando você vai mandar uma ordem ali no book, você fica numa fila. Hoje ficou tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Mas naquela época tinha pouca liquidez no mercado, sim, entendeu? Então, e aí foi minha primeira decepção. Logo de cara eu precisei correr atrás de micos. Ações também quebradas de recuperação judicial, que num dia elas variavam 50%, 100%, 500%. Por quê? Comprar Petro, comprar Vale, com tickets, com valores de 30, 40 reais, Itaú, eu não fazia parte dos meus planos, porque andava normal, 0,5%, 1%. Então, na minha cabeça pobre, eu pensava dessa maneira, né? Quando eu falo pobre de conhecimento. E aí, eu comecei a operar Milk, Agrenco, Kepler Weber, eram ações, Mundial. Você ouviu falar da bolha do alicate? Já. Já você ouviu, né? Sim. Rapaz do céu. Eu perdi todas as minhas economias que eu já tinha feito ali. Porque é especulação. Você já ouviu a história ou já assistiu a série do GameStop nos Estados Unidos? Já. Se não viu, quem está ouvindo aqui, é uma ótima sugestão. Era aquilo que eu fazia, né? Só que, logicamente, é o efeito manada. Como que é assim? Você compra e, na medida que se fala muito em fóruns, na época, o ativo ele sobe sem demanda, muita oferta, o mercado, né? Ou para baixo, Ao contrário, né? Com muita demanda e pouca oferta de ações, o mercado acaba virando short squeeze, que eles falam hoje. Então, eu fazia muito isso. Só que isso dava certo até certo ponto, porque quando você pegasse um ativo que você era o último a apagar a luz, o que é o último a apagar a luz? O último na fila lá. É o último a sair. Ficou pra trás. Exatamente, você ficou para trás, você não consegue sair. E aí que você perde. Vou dar um exemplo para a turma entender. Eu comprava a 50 centavos. O ativo 60, 70, 80, 90, pouca liquidez. Muita volatilidade. R$1. Quero sair. Não tem para R$1, não tem para 90, não tem para 80, não tem para 50. Não. Vai baixando, todo mundo quer vender na tua frente. Então você vende ao mercado e você trabalhar com emocional nessa época era ruim, porque saiu um cara 90, você tava no R$1. Saiu um cara 80. Quando fala um lote, um player, sei lá, outro varejo, tá, e você ficava... Enfim, comecei com 3 mil em novembro de 9, em março de 2010 eu tinha acumulado 15, 16 mil. Falando em números assim para pessoas entenderem. No único dia levou todo o meu 16 mil. Minha primeira decepção com bolsa. E o mais legal disso é que em novembro eu não consegui sair de 3 para 15. Não foi assim. Novembro, com essa ideia aí de ecodiesel, um backtest errado que eu fiz no entendimento do mercado, eu caí para 1.500. Então foi de 1.500 para 15. Você fala, como você multiplica a grana assim dessa maneira? Especulação.
Um ativo que anda 1000%, você pega um pedacinho, você vai multiplicando. Porém, no longo prazo, você não é sustentável com isso. Principalmente se você é jovem, trader, porque no longo prazo, se vira e mexe, você vai se ver de uma maneira que você não consegue sair da ação. Então, isso não foi bom para mim. Foi minha primeira grande decepção em março de 2010 com o mercado. Aí, gente, eu vou até abrir espaço se vocês querem perguntar alguma coisa, porque desde a minha primeira perda com bolsa até quando eu consegui ter o discernimento do que eu precisava para ter sucesso nesse mercado, houve uma sequência na minha vida que foi 10, 11, 12, 13, 14. Então, foi uma sequência na minha vida que eu precisei ter bastante resiliência nesse mercado. Foi uma sequência que aqui, ó, por mais que seja rápida a minha história, porque é uma história de perda, então você não fica batendo ali, eu não quero romantizar essa, mas foi uma história aqui nesse mercado que precisou muito de resiliência. Porque se eu tô aqui hoje, 2023, foi porque naquele momento eu não desisti daquele mercado. E é normal, quem está ouvindo, se for pequeno nesse mercado, financeiramente, que elas desistem nas primeiras perdas que elas tiverem. Uhum. E o que aconteceu comigo, eu percebi que sempre acontece com grande parte das pessoas, que é o que começam no mercado de trading e tomam seu primeiro revés, que ele é grande. Não é o trader, né? Já tomou aquele revés assim, ó, que você estimou perder 10, você perdeu 20, 30? Ou não? Já? Infelizmente, né? Infelizmente. No começo, acho que todo trader acho que passa por isso. Acho que já está há mais de um ano no mercado, né? Então, infelizmente, passei já por isso. Mas, pelo menos recentemente, não tive nenhuma grande perda, assim, tipo, arrebentar o capital. Então, porque você aprendeu bastante. Acho que já tô na bolsa desde 2017 aí. Então, mas no primeiro ano foi batata, né? Então, isso aí. Já quebrei uma continha aí já. É isso aí. E algo que acontece comumente, a gente, né, percebe no mundo e em quem conversa com a gente aqui, que o cara geralmente ele começa e tem uma subida sem explicação e acha que é um gênio, né? Exato. Aí, ó, tá aí, descobriu o jeito de ficar rico. E depois o revés vem também, né? O cara não sabe por que ganha, não faz a mínima ideia também, porque perde, né? Geralmente é assim a história. É isso aí. Se a gente fosse desenhar um relatório de performance da vida de um trader... Do iniciante... Funciona da seguinte maneira. Lógico, eu não estou falando 100%, generalizando, mas ele sempre começa ganhando, a grande maioria. Aí você toma aquele baita revés, onde você perde tudo por problemas emocionais, ou de repente dias de fúria. Quem nunca teve hoje, novamente, a própria Anelógica nos ajuda muito quanto a isso, no sentido de travas, no sentido do ultra agora, nesse momento. Então, nos ajudou bastante. Mas, vamos lá, grande parte dos traders iniciantes tem esse grande revés. Esse grande revés já é o suficiente para arrebentar com o emocional dele, pois ele nunca mais vai ter essa performance que ele teve daqui para trás, igual eu. Lembra, março de 2010, eu nunca mais tive aquela mesma performance. Porque aquela mesma performance vinha com coragem. Eu não tinha medo, tendo em vista que você só estava ganhando. O medo, ele vem depois da sua primeira derrota, aquela que machuca, aquela que você perde tudo. A partir de então, você começa a pensar em quê? Gerenciamento de risco. Sim. Antes de perder a primeira vez, provavelmente você não pensa muito em gerenciamento de risco. Ou até mesmo pensa, mas não executa, não tem medo dele. Muitas pessoas têm medo de gerenciamento de risco, que é basicamente o quê? Eu posso perder X. Se eu ganhar, eu quero ganhar 2X ou 3X. E eu tenho isso para trabalhar. Isso é um gerenciamento de risco bem feito. E esse trader que acaba sendo expulso do mercado não só pelo baque emocional, às vezes ele realmente perde tudo o que ele tinha para continuar operando, Exato. Ele é expulso financeiramente do mercado, né? Exato. E não consegue se recuperar para voltar. Né? Vocês já perceberam o quanto os traders varejo eles são mal vistos por gestores, profissionais de investimento? Estou falando as claras aqui, para todos ouvirem. Por que eles são mal vistos? Igual eu tenho trabalhado bastante com institucional hoje, com basicamente traders institucionais. Eu percebo o seguinte, o quanto o varejo, nós traders, pessoas físicas, somos mal vistos
Eu chego, às vezes, numa reunião e... o trader, teoricamente, pô, cara, coitado desse cara. Entende? É mais ou menos nessa linha. Estou falando nessa área institucional. Por que somos mal vistos assim? Porque a gente trabalha muito alavancado. E de 10 que entram, vamos dizer aí que a gente tem uma taxa de mortalidade na vida de uns 3 de 80%, 90%. Justamente por conta do risco, ele é mal gerenciado. Mas tem essa mortalidade. E ainda tem a questão de todo o mercado mais prostituído, que virou sobre, principalmente, venda de treinamentos, venda de cursos, essas coisas, com marketing extremamente agressivo. Então a gente é um pouco mal visto lá, em virtude justamente disso. A gente tem uma figura muito alavancada e muitas pessoas morrem pelo caminho. Mas a grande maioria desses gestores, traders institucionais que estão lá dentro, por exemplo, eu venho do varejo, cara. Eu estou vindo do varejo, eu estou vindo de um mercado que eu estou contando a história aqui, que eu era pequenininho, estava pequenininho, fui crescendo aos pouquinhos, tanto em conhecimento quanto em resiliência e financeiro, certo? Estou ali. Então, para chegar naquele status, que na minha opinião é o ápice da nossa carreira, que é fazer gestão de patrimônios, grandes fortunas e basicamente ganhar de uma maneira que a gente se expõe menos ao risco, a gente precisa passar por esse caminho. Então, quem estiver ouvindo a gente, olha, se você é um trader pequeno, uma pessoa que está começando nesse mercado, o day trade ele é só uma ponta para que você alcance sua fortuna através de juros compostos, entende? O jogo está aí. Porém, não quero dizer que você nunca mais vai fazer day trade, igual eu. Eu daqui a 20 anos eu quero continuar fazendo day trade, mas desde que seja com os lotes maiores. Ao longo do tempo foi crescendo isso na minha vida. Mas o seu dinheiro mesmo, a sua carreira, ela está aqui dentro dos juros compostos. Então, gestores, e eu percebo analistas e tudo mais, acho que é até uma coisa bem ridícula criticar outras modalidades, outros profissionais, porque os outros profissionais estão com o mesmo objetivo que você, tirar o dinheiro da mesa, do mercado, de uma melhor maneira possível, mais democrática possível, mais honesta possível. Então, assim, desde a minha grande perda, eu nunca mais tive a mesma coragem ao boletar o mercado. Nunca tive mais. Porque antes que eu for boletar o mercado agora, eu estava boletando agora antes de entrar. Se fosse em tempos passados, eu boletava e deixava o mercado andar. E eu tô aqui fazendo um podcast com vocês. Mas agora não, já zerei minha operação, já tenho mais medo do mercado. Você concorda comigo? Então, aquela coragem ela nunca mais vai existir na vida do trader. Quando ele toma aquele primeiro revés. O meu também foi assim. Então, de 10 até 13 foi assim. Operando, pensando assim, se eu perder de novo, cara. Então, você começa a pensar assim, um trade vai começar a ir no seu favor, você logo tira ele. Por quê? Você está com medo dele voltar na tua cara, entendeu? Uhum. Então, você começa a ter mais cuidado ao operar. Esse cuidado extremo ao operar, às vezes te falta performance. Então, novamente, se a gente fosse desenhar um relatório de performance da vida de um trader, seria assim, começa ganhando, volta para o 0 a 0, que é onde ele começou. A partir de então ganha, perde mais do que ganha. Ganha, perde mais do que ganha. Ganha, perde mais do que ganha. Aí ele chega num atual momento da carreira dele como trader, que ele tem duas opções, desiste ou continua. Aí o que ele faz? Ele continua no mercado. O cara que continua, o trader que continua. Quando eu falo, cara, homens e mulheres. E aí ele passa uma vida agora mais lateral. Essa é a performance. Mais lateral, que é o quê? Ele ganha, perde, mas isso acaba ficando no 0 a 0. Ele morre com taxas, com maneiras de operar. Isso vem, olha um insight, isso vem muito embora porque ele pensa que tem que operar todos os dias. Um trader não precisa operar todos os dias. Um trader ele precisa operar o mercado quando o mercado der condições para ele. Olha, nós somos snipers. O sniper ele fica atirando toda hora que nem o cara da guerra? Não. Você pode ver lá, nós estamos em guerra Rússia e Ucrânia. Eu fico vendo uns vídeos, aqueles canhão atirando toda hora, para ver se de 100 tiros acerta 2, 3. Um trader jamais pode ser assim. O trader ele tem que ser um sniper. O problema é que isso aqui é bom demais para operar. Veja, por que eu não desisti do mercado nesse período que eu estava só perdendo grana?
Primeiramente porque eu não tinha muita grana. Em 2011, eu já comecei a montar um negócio, que era trabalhar com licitações. Lei 8.066 de /93, estudava aquilo ali, debruçava aquilo ali, e todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha nas minhas contas assim, despesas com Bovespa. Adivinha o que era? Eram as minhas perdas no mercado. Virou uma despesa. Virou um vício. O mercado virou um vício para mim. Pois, toda grana que eu colocava ali, eu perdia um pouquinho. Durava 3 meses, perdia tudo. Durava 1 mês, perdia tudo. Então, o fato de não ter muito fez com que eu sempre transferisse pouca grana. Então, isso me ajudou bastante. Por que eu não desisti? Eu não desisti porque ali virou um vício para mim. Quantas pessoas estão nos ouvindo aqui são viciadas no mercado? Aquelas pessoas assim que estão perdendo, mas estão ali. Não, isso vai dar certo na minha vida. E terceiro, você vai chegando num coeficiente que todos nós temos, que é encontrar o seu operacional, encontrar a maneira de operar que seja confortável. Olha, passou-se os anos e em 2014 surgiu a seguinte ideia, através de uma pessoa bem iluminada que tive na minha vida, chamava Joseildo Correia. Ele não sabe que eu existo e particularmente nem sei se ele está no mercado mais, porque eu já procurei ele. Ele apresentou estatística na minha vida, que foi basicamente através de um fórum, eu vi lá, Trader Técnico, o nome dele, e eu comecei a estudar estatística. Como assim? Vamos lá, se eu apresentar para o Gabriel agora, que não tem tanta familiaridade com trading, pelo menos veio no mercado de jornalismo, se eu apresentar para ele, vamos pegar tudo que todo mundo conhece, Petro e Vale. Na estratégia do Lionel, de 10 operações que ele faz na Petro, ele acerta 7. Erra 3. Porque uma coisa é fato. No trading, todos nós vamos errar. A diferença é, quanto mais você ganha, quanto menos você perde. O R sobre o D, receita e despesa, a receita tem que ser maior. Essa é a vida de um trader. A única certeza que você tem é que você vai perder. Não? E eu apresento, primeiramente, Petro 4 para você, 7, na estratégia dele, 7. Você ganhou 700. 3, você perdeu 300, ganhou 400. Na Vale, a mesma estratégia dele, você faz 10 entradas, acerta 4 entradas, ganha 200 e perde em 6 delas. Então, faz o cálculo. Nessas 6 delas, você não vai perder menos do que R$600. Aí você começa a baranhar assim a cabeça. Você fala, poxa, como assim? Vamos lá. Na Petro eu sei que eu ganho 700. De 10, eu acerto 7. Na Vale, de 10, eu acerto 4, que me rende 800. Mas eu erro 6. Peraí, errei 6. Automaticamente, aqui é um joguinho de errar. Então, quando você erra, influencia no seu emocional. Aí o Lionel vira para você e fala assim, olha, você tem que lidar com suas emoções. Quanto mais preparado emocionalmente você estiver para o mercado, melhor é. Então, eu escolho errar menos. Peraí, então eu vou escolher Petro porque eu acerto 7, erro 3 e ganho 700. Eu vou não usar Vale, pois eu acerto 4, por mais que dê uma boa grana para mim, eu erro 6 e quando eu perco nesse mercado, influencia minhas emoções. Por mais que eu possa ganhar mais grana em Vale, eu erro mais. Uhum. Então o fato de errar mais, dormir... Você já dormiu tomando loss? Como que é? Já. Meio chato, né? Rezando no outro ganha, dia, né? Quando você ganha, é tudo muito bonito. Você dá pro porteiro, você fala, hi, my friend. Good afternoon. Tchau. Não sei o quê. Quando você perde, bravo. Você fica bravo consigo mesmo. É outra feição no rosto. É muito emocional isso aqui. Então, basicamente, a estatística me ajudou nisso. Vamos lá. Escolher e falar. A 11ª operação, ela tem 70% de probabilidade de dar certo. Ufa, então eu vou me escorar nela. E se dar errado? Eu tinha essa oportunidade, essa probabilidade, não tinha? Só que ele te permitia parar. Os grandes problemas que a gente tem aqui é parar. Tá perdendo? Para. Entende? Mas vamos lá, vai. Se você pensa na hipótese de fiz 10 trades, errei 3 e acertei 7, a probabilidade na 11ª é de acertar quanto? 70%, não é verdade?
E de errar, tem também probabilidade. Então vamos escorar na estatística. A partir de então, o que eu fiz? Instituí um mini contrato de índice no nosso mercado. Acho que foi em 13. Tinha pouca liquidez. E como o fato de ter pouca liquidez e poucos players operando, tinha um market maker que basicamente era muito previsível a maneira como ele operava. Então eu peguei uma janela de oportunidade que foi até 2015, mais ou menos, que era o quê? Eu tinha uma estratégia baseada em estatística, que é a mesma estratégia que eu utilizo até hoje, e comecei a operar esse mercado baseado em exaustão de preço. A partir de então, o que eu fiz? A primeira coisa em 2014 foi abandonar meu concurso público. Eu pedi exoneração logo de cara, não foi uma licença de 2 anos que você pode pedir. E, poxa, na ideia de várias pessoas, o concurso público ele é o quê? Ele é algo que é estável, não é verdade? Traz estabilidade. Exato. Só que, lembra, jovem, pobre, louco para ser rico. Então, você quer empreender de alguma maneira. Abandonei concurso público, abandonei meus negócios em 2015, operando a mesma estratégia, com a mesma ideia. Se lá atrás eu tinha problemas de consistência, aqui eu não tinha tanto, porém ganhava pouco, não ganhava muito. Isso que eu ia perguntar, quando é que foi essa tua virada? Assim, foi quando tu instituiu essa estratégia de aplicar mais a estatística, ou de colocar um gerenciamento de risco e como tu falou, né, quando tu perder menos, quando tu ganhar, quando é que tu deu essa virada nesse intervalo que tu nos citou aí, que foi difícil, até sair do 0 a 0, de virar uma despesa e começar a virar uma renda mesmo pra ti? Deixa eu adicionar mais uma pergunta, assim, que a gente acabou não comentando, né? Sobre a tua visão de mercado, assim. Acho que tem muito a ver com a tua jornada mais educacional, assim, foi aprendendo. Antes de chegar na estatística também, chegou a dar uma olhada, digamos, nas metodologias mais clássicas, análise técnica, tape reading. Como é que foi essa evolução, já que tu acompanhava esses fóruns, até daí daqui a pouco chegar na Mas olha só, na a pergunta complementa, porque veja só, essa tal virada, como todos comentam, ela na verdade é um conjunto de ações já há muitos anos. Sim. Igual, eu fiz uma operação de um tempo pra cá, ele é uma operação que me rendeu muita grana. E o rapaz perguntou, pô, cara, você fez isso em 20 minutos? Eu virei pra ele e falei, não, foi 20 minutos. Foi em 10 anos. Foi nesse período que eu tô aqui até hoje. Mas na hora foi em 20 minutos. Mas, poxa, cara, eu vou ter que trabalhar 2 anos pra ganhar isso no meu trabalho. E, particularmente, é a mesma resposta pra você. Tipo, olha, até encontrar estatística, eu naveguei por IFR, análise técnica clássica, gráfico, bandas de Bollinger, médias móveis, tudo quanto era estudo, fundamentos. Porque se operasse micro, você tinha que visitar a empresa, só para você ter ideia. Ter mais relacionamento com RI, para entender um pouco mais. Por mais que eu não fazia isso, eu tinha que ter alguém para fazer isso. Compartilhar em fóruns. Então, estudei fundamentalismo, enfim, números e tudo mais. Aí, até encontrar o quê? Até encontrar o que te mais sente confortável. E aprendi uma coisa nesse período todo. No mercado, as habilidades técnicas são inferiores às habilidades emocionais. Vamos lá, poxa. Aqui no mercado, você ganha, você tem sucesso nesse mercado de trading se você estiver bem emocionalmente. Olha, as emoções, elas superam as habilidades técnicas. Só que as emoções, o trading que tem que se fazer é esse que eu mostrei aqui agora. É tipo, você se escorar numa estatística. A estatística te dá confiança. Confiança te traduz em performance. Performance é grana. Por mais que a sua estratégia é ruim, sei lá, que você usava, bandas de Bollinger, médias móveis, fluxo de ordens hoje, que veio na minha vida a partir de 2016, falava-se pouco sobre fluxo de ordens, que na verdade era um nome tape reading, que veio quando veio, mas as emoções elas superam as habilidades técnicas. Então, qual foi a ideia da virada de chave, a virada de ideia e tudo mais? Lembra do relatório de performance? Você começa ganhando, perde, volta para o 0 a 0, depois começa a perder a sua grana, chega num determinado momento você fica flat. Eu falo em termos de performance mesmo, flat, e nesse momento é o momento que a maioria das pessoas desistem,
E os que conseguem manter nesse mercado encontram aquele coeficiente que ele ganha devagar e não uma pancada. Não pense que você vai recuperar tudo, você vai conseguindo criar um método, uma maneira que você vai devagarzinho, recuperando tudo que você perdeu, o relatório de performance. E essa performance fica para cima, de uma maneira sólida. Hoje, a maneira como eu trabalho é sólida. Desde 2013 com 14 que eu descobri estatística na minha vida. E eu utilizo as mesmas estratégias hoje, no D0. Entendeu? Então, assim, quando foi isso? Quando foi? Foi desenhando esse relatório de performance com você. A virada de chave foi quando eu ganhei bem no começo, depois perdi tudo no único dia, depois eu fui ganhando, perdia bem mais do que... E depois eu colocava lá nas minhas contas, assim, ó, despesas com Bovespa. E todos os meses eu ia lá, eu colocava um tanto, ganhava por 2 meses, perdia tudo. Então, quando foi virar de chave? Foi nesse período, foi nesse processo, onde grande parte das pessoas são limadas do mercado. Novamente, então por que você não foi limado? Por um conjunto de fatores, seja ele vício, seja ele pouca grana, vai somando, entendeu? Então, quando foi a virada, foi nesse período todo. Você já utilizou várias técnicas? Sim, várias técnicas. E aí eu me descobri no gráfico mesmo, trabalhando com padrões. Padrões esses que não são todos os dias que são operados. Quanto menos operações eu fizer, mais grana eu vou ter. Eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu queria fazer um gancho dessa tua pergunta, assim, eu tenho visto de um tempo para cá, cada vez mais os traders baterem mais nessa tecla que tu falou sobre operar menos, né? De uns anos para cá, eu sempre ouvi bastante o conceito de que tu precisa diversificar e operar mais para ganhar na quantidade, né? Então, se eu tenho gerenciamento de risco, eu vou perder 2 e ganhar 6. Se eu ganho e perco 5, eu estou ganhando no financeiro, né? Mesmo que eu não acerte mais vezes. E aí tu comenta de operar menos, né? Então, se tu opera menos, a tua técnica tem que estar bem afiada, né? Porque tu não vai confiar de ganhar na quantidade, de sair curto e ganhar longo. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso de operar menos, né, quando o pessoal acaba tendo a operar mais para ganhar na quantidade. Olha, hoje eu fui tomar banho agora e Porto Alegre tá como agora hoje? Tá meio chuvoso? Tá ruim. Tá mais frio hoje, não tá? Tá friozinho, chuvoso. Então tá bom. Diferentemente do banho que eu tomei ontem. Olha a analogia que eu vou fazer para explicar o que o Gabriel tá me perguntando. Ontem eu entrei numa ducha, rapaz, eu fiquei 20 minutos lá na ducha, acordei de manhã, liguei o som, eu tava lá, 20 minutos. Pô, água, my friend, não sei o que, ecológico. Rapaz, eu só queria ficar tranquilinho lá, tomando meu banhinho e tal. Por que hoje minha ducha foi assim? Eu entrei, se mandei, não durou 5 minutos. Não durou 5 minutos. Qual que é a diferença de ontem com hoje? Vamos lá, vamos ver se você sabe. Tava frio, tava ruim hoje, queria ficar menos tempo. Então vamos falar, olha só, o day trade ele precisa ser encarado com uma ducha de água fria. Como assim, my friend? Vamos lá. Quando você entra numa ducha de água quente, você fica ali por horas porque é confortável, é gostoso. A ducha de água fria ela não é gostosa. Você tem que entrar, se mandar, rezar, pra você não pisar no sabonete e cair, porque você sai correndo. Day trade é a mesma coisa. Quando eu entro no mercado e há uma janela das 9 horas até as 8 horas, eu tenho um mercado eufórico, eu tenho um mercado extremamente calmo, eu tenho um mercado morrendo. É esse tipo de mercado que você vai encontrar ali, certo? Quando você decide ficar ali o dia inteiro, você está numa ducha de água quente. Quanto mais você se expõe, mais chances você tem de perder. Vamos lá, Gabriel. Da minha conversa, desde o início até aqui, qual tecla que eu bati mais? Emoções, técnica ou simplesmente financeiro? Qual tecla que eu bati mais? Emocional. Exato, meu friend. Então, se eu tô lá o dia inteiro, eu devo fazer 10, 20, 30 operações. 30 operações. Por quê? É comprovado estatisticamente que a cada 3 candles você toma uma decisão. Seja candle de 1 minuto, candle de 15, candle de 60. A cada 3 candles já é suficiente para te dar o quê? Uma probabilidade de uma estratégia, ok? Então tá bom. Se você ficar ali, você faz 30 operações o dia inteiro, se não mais. Agora, vamos lá. Eu vou operar hoje se bater as minhas estratégias. Só que assim, ó, one shot, one kill. É um trade, um ganho ou um acerto. E eu vou embora. Já entendi isso. Vou desenvolver meus outros business.
Quem tem mais chance de perder? Eu que faço 30? Ou você que faz 1 ou 2 operações por dia? Quem tem mais chance de perder nesse mercado? Responde para mim. Na tua visão ali, o que opera mais? Por quê? Porque ele está mais exposto emocionalmente no mercado. Você pode até administrar bem, ó. Seguinte, cara, ele tem uma chance muito grande de atirar e tomar uma. Você concorda comigo? Você tem essa probabilidade. Igual você falou, nossa, seu trade tem que ser assertivo demais. Não, eu tô jogando com as minhas emoções. Vamos lá. Se eu tô 30 aqui vezes operando no mercado, se eu tomo 1 stop, 2 stop, 3 stop, é tipo uma faquinha. Ela não te mata de uma vez. Ela vai te matando aos pouquinhos, a ponto do Lionel fazer assim, ó. Ele opera sempre com 1. Chega um momento que ele tá 5 para trás, ele fala, essa operação aqui é tão boa que eu vou colocar 5. Pra recuperar ali os 5. Aí, peraí, ele começou a perder. Aí ele começa, poxa, por que eu saí do meu plano? Por que eu saí do meu plano e tal? E aí agora entra um dia de fúria na vida dele, ou entra uma performance que basicamente vai mexer extremamente com ele, porque ele saiu do plano dele, e agora com o Ultra vai ser fantástico, porque mostra se você está indisciplinado ou disciplinado. Exatamente. Então você vai ficar sempre indisciplinado e aquilo vai gerar um negócio muito ruim nele. Agora, eu vou chegar hoje. Eu vou ter uma opção ou 2 opções, que faz parte do meu profissional. Uma opção ou 2 opções. Se eu errar eles hoje, tá dentro da minha estatística. 70-30 ali, ó. Então eu vou sair fora. Agora, se eu ficar ali tentando recuperar isso aqui, certamente eu não vou estar aqui daqui a 5 anos, 6 anos. Então por que operar pouco? Pela quantidade de informações que você recebe. Tipo, se você recebe muita informação, a probabilidade de cometer algum erro é muito grande. A exposição, você se expõe mais. Você se expõe mais, operando mais, aumentando a sua probabilidade de erros, mas erros emocionais, não erros técnicos. Porque a sua habilidade técnica, ela, como eu falei, ela é inferior à sua habilidade emocional. Respondido a sua pergunta? Uhum. Sim. Deixa eu até pegar um gancho, assim, até uma passagem que eu me lembrei. Muito importante que tá dizendo pra galera ter noção, assim, de tem que entrar no mercado com objetivo, né? Acho que não dá pra... vamos ver o que o mercado tá acontecendo. Eu vou bater uma operaçãozinha, quando vê, tá girando no mercado, não sabe o que tá fazendo. Né? Até lembrei, uma vez eu dei uma palestra assim, para um grupo de traders lá em São Paulo, ali, até pela Nelogic, a gente tava fazendo um evento. Pensei, o que eu vou falar para essa galera? Né? Então, tinha traders de todos os níveis. Né? Tinha o cara mais experiente, o cara iniciante, né? E agora, refletindo, não sei se usei a melhor analogia, né? Mas fiz uma analogia com day trade. Bom, tu tá numa trincheira lá numa guerra, né? Tá lá, né? Atrás do saco de areia lá. Tu vai sair pra combater. Não dá pra sair sem saber o que fazer, né? Tem que ter objetivo, não dá pra ficar tastaviando. Né? Então, acho que o day trade é similar, né? Se tu for abrir uma operação, tu tem que ter um objetivo, né? Que nem tu comentou. Tem uma estratégia, tá baseado na minha estatística, tem os meus estudos, vou chegar pra executar. Dá para chegar no mercado e o que eu vou fazer agora e ficar batendo operação, né? Então, acho que isso se expõe muito ao risco, né? Então, trazendo a tua visão de mercado, já trago esse alerta para a galera, né? Então, já montem o seu plano, entre no mercado com objetivo. Sejam objetivos aí nas suas operações. Você acaba operando como profissional. Se você operar como um profissional, a sua mentalidade ela não vai ser amadora. A mentalidade amadora é, eu sento aqui para satisfazer os meus desejos, que é ficar ali operando no mercado. Eu amo isso, quero viver disso. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, tudo te mas nem tudo te convém, né? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O mercado é a mesma coisa. Passa no ativo que eu opero, passa no intraday, passa 350 bi, 400 bilhões de reais por dia, aqui na tua cabeça. Mas eu quero 1 milhão, por exemplo. É muito difícil subir aqui e pegar 1 milhão. O mercado abre às 9, o mercado futuro fecha às 18, em horário de verão normal. E convém eu ficar ali, operando o dia inteiro? Convém aumentar meus lotes para buscar 1 milha no dia? Convém? Tudo me é lícito, eu posso fazer isso, mas nem tudo me convém. Então, você pode ficar aqui o dia inteiro, mas não é legal para você se você quer perpetuar nesse mercado. Assim, mas, gente, olha só. Aprendi também até aqui, e eu quero continuar contando a história aqui, pra gente caminhar ali pro final, mas vamos lá. Aprendi até aqui que nesse mercado
você vai ouvir muitas coisas, ler muitas coisas que estão escritas nos livros. Muitos axiomas de várias pessoas que falam que isso não funciona, isso funciona. Mas não tem uma única pessoa diferente do que você mesmo para dizer o que funciona para mim e o que não funciona para as pessoas. Vamos lá, estava lendo agora as reminiscências de um operador de sucesso que conta a história de G.C. Livermore. Ali fala, nunca faça preço médio, é um axioma. Mas desde 2013, eu faço preço médio. Um dos grandes segredos meus, faz parte do meu segredo nesse mercado, fora a estatística, é fazer preço médio. Preço médio bem feito, calculado, dentro de uma região de exaustão. Então, poxa, no livro fala que você não jamais pode fazer preço médio. Então, escreva a sua própria história. Escreva o que mais te agrada. Nem tudo operacional, aquilo faz um sentido. Nem tudo que está escrito nos livros e está dito nos axiomas funciona na prática. É isso que eu queria falar. Por quê? Na prática, a dinâmica é diferente. Envolve emoções e não somente a habilidade técnica. A habilidade técnica aqui é segundo plano. A habilidade emocional é primeiro plano. Entrando ainda mais um pouco no teu operacional, né? Como tu falou, tu bate bastante na parte comportamental ali, né? Emocional. De repente a parte técnica é 10, 20% no máximo. Mas invadindo um pouco a tua tela ali, né? Querendo saber um pouco como é que tu opera, assim. A gente queria entender um pouco melhor que tipos de ativos tu opera ali durante o dia, quais são mais ou menos os teus indicadores, o que tu abre ali na tua tela. É o cara que deixa a tela mais limpa, é o cara que enche mais indicadores. Fora, claro, essa parte de estatística, né? Que tu vai balanceando ali entre os ativos, o que eu opero, o que eu não opero, mas no gráfico ali. Quando tu começa a arriscar ali que indicadores, que canais, o que tu usa ali? Eu tenho que voltar um pouquinho ali 2015 com 2016, onde eu parei, que a partir de então tinha descoberto que o sucesso meu nesse trade iria depender muito de como eu estaria bem emocionalmente para operá-lo. Eu descobri que quanto mais limpo for a minha tela, melhor seriam as minhas decisões. Então hoje minhas decisões são baseadas nisso. Quanto mais limpa a minha tela, melhor. Então, se eu estou falando contigo aqui, eu não estou em frente às minhas telas. Quando eu não estou em frente às minhas telas, eu tenho, basicamente, tá ali, 2 celulares. Para quê? Basicamente, uma é para resolver coisas de trabalho, porque trabalho com rede social, tem os outros business, e-mail, WhatsApp, e uma para operar. Essa para operar vem sempre caminhando com power bank, igual você está vendo ali. Ela fica ligada o tempo inteiro, certo? Eu estou falando contigo aqui, mas essa tela iria estar ligada. Que é o quê? Eu estou acompanhando ali o gráfico para aquele momento que surgir minha oportunidade, eu teclo. Basicamente isso. Até conseguir performar ali. Essa é a maneira como eu estou de fora da tela. Quando eu estou em frente à tela, que eu faço de tudo para ficar em frente à tela, mas também não é muito, eu tento ficar na frente da tela das 9h30 até o meio-dia, meio-dia e meio. Eu basicamente tenho aberto assim. Quando eu estou em casa eu tenho um monitor assim e um monitor curvo de 49 polegadas e um monitor na vertical de 28. No monitor de 28, eu basicamente olho os ativos que eu estou posicionado no meu fundo de investimento, Box Asset FIA. Pois ali eu estou posicionado e eu estou querendo ver se eu preciso fazer algum ajuste em alguma posição. Para o quê? Fazer um hedge ou basicamente me proteger do mercado, igual sexta-feira o mercado caiu 2%. Eu consegui comprar índice e estancar a ferida, vender índice e estancar a ferida das ações que estavam caindo. Eu consigo fazer um hedge para que eu consiga proteger a minha carteira. Aqui, numa tela. Agora aqui, que é na tela de trading, basicamente eu estou de olho no ativo que eu opero, que é o mini índice Ibovespa, certo? Só trabalho com ele, tendo em vista que, na minha opinião, eu preciso me especializar nele um pouco mais. Me especializo nele e não trabalho com dólar, não trabalho com outro ativo. E basicamente fico olhando aquilo ali. Mas do lado esquerdo da tela aqui, outros business, que é basicamente o mesmo que está ali no celular, fica acompanhando ali. Até meio-dia, 1h. E particularmente meio-dia, 1h, eu já tenho uma vida mais pacata, que é o quê? Eu não tenho filhos ainda, né? Então eu vou para os meus hobbies, seja dar de kart, jogo golfe,
faço alguma reunião que outra que precisa, mas o dia inteiro eu não fico. E as minhas telas são compostas dessa maneira, se você entendeu. Se eu estou no escritório, é a mesma coisa. Basicamente, uma tela acompanhando o fundo, uma tela acompanhando, que já tem 4 telas, uma tela acompanhando o fundo, as posições do fundo, outra tela acompanhando e-mails, essas coisas, uma tela de trading, que também, novamente, vai até 10, o meio-dia, 1 hora, e aqui, outra tela basicamente acompanhando notícias e o mercado de maneira geral. Atendo muita imprensa, que é repórter, essas coisas, então eu preciso ficar vendo aqui essa tela, ver o que está acontecendo no mercado. Porque eu preciso comentar alguma coisa. Saiu decisão de taxa de juros. Então por quê? Qual a sua opinião sobre isso? Aí eu vou respondendo ali. Mas funciona dessa maneira. Boa. Tu citou a Box ali, eu queria entrar também um pouco na Asset, né? Mas só para fechar ali mais um capítulo ainda do trade. Antes ali tu falou sobre os juros compostos, né? O trader tem que entender que ele vai ganhar nos juros compostos ao longo do tempo, aos pouquinhos, né? Aquela pergunta que eu sempre faço aqui, né? O que eu sempre deixo aquele alerta. O aficionado por trading ali que abre um vídeo no YouTube, vai assistir uma entrevista a um trader de sucesso, ele tem sempre a impressão de que 100% do teu patrimônio está alocado em trading e tu está girando teu patrimônio loucamente e assim tu está construindo patrimônio. Então eu queria entrar um pouco mais na tua carteira, assim, que tu nos explicasse como é que tu constrói a tua carteira para longo prazo, para construir o teu patrimônio da vida, quantos % disso tu usa para fazer o trade. E se tu olha para esse lado mais fundamentalista, alocar em outros ativos para construir esse patrimônio no longo prazo. Olha, eu acho que 80% das pessoas que estão ouvindo aqui, elas vivem de trade ou estão tentando viver de trade. Sim. Então, antes de mais nada, essas pessoas que estão ouvindo, eu vivencio o trading todos os dias e eu sangro como esses caras sangram, entende? Todos os dias eu tô ali, certo? Por mais que não todos os dias operando, mas estou ali. Vamos lá. Em 16, eu peguei uma janela de oportunidade muito boa. 16, 17, 18 e 19. O que foi essa janela de oportunidades? Eu consegui sair do meu concurso público, consegui sair dos meus negócios em 2015 e 2016 eu tinha uma única fonte de renda que adivinha qual que era? O trading. Mas peraí, não era dinheiro com ações. Não tinha grana, poxa. Eu estava construindo a minha carreira. Só que eu estava com aquela falsa ilusão de que se eu faço, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo, basicamente, se eu fiz 50 hoje, se eu torrei 50 hoje, amanhã pode ficar tranquilo que eu vou fazer os 50, 100 ou mais. Eu vivia mais ou menos nessa ideia, que eu já estava, como eu falei, eu só operando no mercado, já morava de frente à praia, no Rio de Janeiro, então eu estava vivendo a minha vida da melhor maneira possível, como todo mundo fala nos markets hoje, liberdade geográfica, de tempo e toda aquela coisa. Basicamente, eu comecei a juntar uma grana a partir de então. E toda a grana que eu ganhava com trading, eu colocava em ações. Só que, vamos lá, eu peguei uma janela de oportunidade muito boa, igual eu comentei. Que foi o quê? Nessa época de ano, você via ações se movimentando 500% em um ano. Vamos pegar o case Magazine Luiza, VULC 3, VULCA... FESA 4 em 2017, então a minha grana multiplicava mais no swing trade e então gerava mais amor a operar ações do que a operar índice, pois você ganhava de uma maneira assim, eu tô conversando com o Leonel aqui e hoje subiu 2,5% a minha carteira. Pera, eu não precisei teclar? Não. Eu não precisei ficar suando frio? Não. Então automaticamente você vai criando mais amor aonde? Montar posições. Toda a grana que você ganhar, você coloca ali. Tá entendendo? Então, assim, por que eu falei de janela de oportunidade? Porque tudo que colocava ali era uma terra fértil. Peguemos no momento, é igual agora. Nós estamos há 3 anos com ciclo de juros que começamos a cortar agora, em agosto de 23. Tá ouvindo, essa pessoa está ouvindo o podcast, ela vai estar ouvindo o podcast daqui a 2 anos. Mas lembre-se de uma coisa. Sugere-se que a partir de então a gente volta com os períodos louros que a gente teve em 16, 17, 18, 19, 20 com a pandemia. Veio a pandemia, acabou tudo. Nossa galinha dos ovos de ouro. Que foi um período de correção do nosso mercado. 20, 21, 22, 23, até agora. Estávamos corrigindo, o mercado está de lado agora. Pode ser que agora a gente vá para 190 mil pontos, 200 mil pontos. Eu espero que quando essa pessoa está ouvindo a gente aqui, ela fala, nossa, o Marfreno acertou, cara, nós estamos 200 mil pontos. Comenta aqui embaixo já quando é que você está assistindo e quantos pontos está o Ibov lá. E detalhe, olha só, por quê? Agora vamos embasamento técnico para voltar lá e te contar sobre carteira. Por
quê? Ciclo de juros. Vamos lá. Bolsa é juros. Se você corta juros, juros está aqui. Renda fixa, bolsa. Renda fixa, bolsa. Hoje, com o Brasil pagando 1% ao mês, 13,75 estava Selic, 13,25 com corte agora, teoricamente, você faz a opção de investir aonde? Renda fixa. Eu mesmo aloquei uma boa parte agora pré-fixado. Na medida que se corta juros, os investidores tomam risco. Por quê? Porque não está ganhando mais 1% aqui. Já precisou se cortar para 8%, para 7%. A galera tem que comprar bolsa. Então, automaticamente, a gente tem um fluxo onde bolsa é o melhor investimento que se pode ter naquele atual momento, quando os juros estão mais baixos. Então, essa sequência pode voltar. O que eu vivi em 16, 17, 18, 19, pode voltar agora. 23, 24, 25, com um cenário de bolsa, teoricamente, sendo melhor que renda fixa pelo fato de cortando juros. Então, tudo que eu ganhava com o trading ia comprando ações. Só que eu peguei uma fase que operar ações era delicioso. Você pegava, igual eu falei, Magazine Luiza andando 500%, Vulk andando 30%, eu nem sei se existe essa ação ainda hoje, FESA 4 andando 500%. Então ficava mais fácil eu multiplicar o patrimônio, entende? Ficava muito mais fácil eu ser apaixonado pelo mercado de ações. Você entende? Por quê? Eu estou conversando com o Lionel, andou 2,5%, 3% hoje, e eu não precisei tomar risco. Tomar risco não, entre aspas, porque você toma risco comprando uma ação. Eu não precisei ficar assim, Lionel, será que meu trade vai voltar, cara? Não precisava, entende? Então, nesse período, foi o melhor período para mim no sentido de construir patrimônio. Pois se errava uma operação, tá tudo bem. O mercado te perdoava e te pagava ainda. Entendeu? Então, eu comecei a criar minha carteira a partir desse período. E aí, você pergunta, poxa, mas como é que você divide ela e tudo mais? Olha, hoje quando a gente vai criando amadurecimento, é igual cabelo de mulher, né? Aff, Maria, será que eu vou dar esse exemplo aqui? Na medida que ela vai ficando mais velha, ela vai subindo. Quando é fé, fica igual a minha mãe, cabelo aqui, ó. Entendeu? Curtinho. Na medida que você vai ficando mais velho no mercado, você quer tomar o menos de risco possível. Peraí, my friend, você acabou de falar pra mim que daqui a 20 anos você quer continuar operando day trade e tendo uma fortuna regrada de juros compostos. Não, de fato. Mas quanto menos risco eu tiver, melhor é. Hoje eu preocupo mais com a minha vida daqui há tantos anos. Então, assim, com o mundo que a gente está hoje, basicamente, hoje eu tenho tirado o máximo de dinheiro possível da renda variável e entendido mais como é que é o jogo no mercado financeiro. É isso aqui, não tem erro. Ah, mas e as crises? As crises vêm para remediar novos ricos. A crise é o melhor, a crise é o melhor remédio para uma riqueza exacerbada. Então ela vai vir. Se não tem crise, eles plantam uma crise para remediar as situações. Então, nessa história aqui, entre renda fixa e renda variável, eu tenho que só determinar qual é o momento de quê? Da crise. Se vier uma crise, vai ser igual agora na pandemia. Na pandemia, eu saí de um status 1x para 3x em relação ao patrimônio. Mas você fala, por quê? Porque ele pegou eu no momento onde eu tinha caixa para comprar ações. E o mercado caindo, eu comprando ações. Mas peraí, que tipo de ações? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar tanto risco no sentido de ações como eu tomei um dia. Se antes eu comprava ações para andar 500%, 300%, hoje eu compro ações tipo Petro, que me deu só o ano passado algo em torno de 60% com dividendos, com proventos, cara. Sabe o que é isso? Então eu começo a tomar esse risco no sentido assim, eu preciso comprar uma empresa que basicamente no meu patrimônio, eu sei que vai ter variação essas coisas, mas me trazem dividendos, me trazem os meus proventos. E eu continuo operando no mercado da mesma maneira. Só que eu continuo operando no mercado para satisfazer uma coisa que começou em 2018 aqui agora. Foi meio educacional. Eu só estou aqui conversando com vocês porque eu fortaleci essa área educacional. Estava explodindo no Brasil, o que eu fiz? Já sei. Eu criei um Instagram, né? Aí com esse negócio aqui de você ficar assim, mostrando um pouco da sua vida, a turma pergunta, poxa, o que se faz? E aí, como todo mundo, você ia explorar isso, você também. Se eu virar para você e falar assim, cara, você fala muito bem.
não tem um segredo? Você consegue encaixar muito bem a sua fala no meio das minhas palavras. Ali não tem um segredo? Você vai falar assim, tem. Aí, ao longo da vida, surgiu o arrasta pra cima. Ele vai falar assim, tem, arrasta pra cima. Pra saber mais. Entendeu? Exatamente. Então, eu fui aproveitar isso. A partir de então, criando o educacional, veio uma pessoa pra mim e falou assim, cara, você é um trader muito preguiçoso. Você simplesmente quer... você pode montar algo infinitamente maior do que isso. E aí, eu recebi até um livro dela, assim, e ela me falou assim, pô, pensa grande. Eu criei o educacional, a partir do educacional veio aquele público, você concorda comigo? E eu comecei a monetizar de várias maneiras esse público. Empresa de robôs em 2019. Depois um pequeno research, Rock Research, que para trabalhar com ações. Depois eu criei o Asset, que é em 2020, depois da pandemia. Que, por que Asset? Eu tenho um público, esse público tem uma grana. Essas pessoas que estão me ouvindo aqui, eu duvido se elas não vão pensar em muito mais trabalhar com ações agora do que não. Poxa, essa grana dessas pessoas de ações, elas podem passar por mim. Que é o quê? Passem por mim aqui, ó, no meu Asset, você tem duas maneiras. Ou você investe em renda fixa, ou de repente você compra um fundo, entende? Porque eu trabalho com carteira administrada também no Asset. Ou seja, administro grandes fortunas. Então, basicamente, se você não quer tomar risco, vamos comprar, deixa que eu opero para você renda fixa. Porque você sabe que tem 13,25 hoje, está Selic, mas você sabe qual é o título que você quer comprar? Você sabe como compra? Deixa eu comprar por você. Uhum. Lógico, eu tenho CVM, Ambima, tudo que você, para trabalhar da forma mais legal possível. Deixa eu comprar por você. Não, eu quero montar uma carteira para que eu viva de renda. Ok, mas você não pode comprar um título só. Vai que começa a cortar juros, ou então subir juros no Brasil, e você fica pré-fixado lá. Sabe, eu sou uma carteira de administração. Não, eu quero tomar risco. Eu quero fazer igual você fez lá. Então, peraí, vamos trabalhar com fundo de investimento em ações, um FIA. Ou um FII, um fundo multimercado. Eu tenho aqui. Entende? Então, o Asset foi criado para isso. Então, perceba, desde 2018, eu passei a empreender nesse mercado. Mas veio de onde essas pessoas? Do público que você gerou. Essas pessoas que estão me ouvindo hoje aqui vão me seguir, basicamente. E eu com algum conteúdo bom, vou mostrar para eles, o mercado não funciona desse jeito. Eu estou demonstrando facilidade nesse mercado aqui, nessa conversa? Não estou. Eu estou tentando abrir os olhos das pessoas com as emoções, que esse mercado funciona assim, assado. Então, de maneira, eu consigo monetizar essas pessoas assim e perpetuar elas nesse mercado, entendeu? Com educação financeira. Maravilha. Tu citou ali os robôs, eu lembrei que a gente postou no Instagram da Nelogica uma caixinha de perguntas ali com um vídeo teu, né? Pedindo perguntas ali pra gente fazer pro My Friend. E aqui, ó, eu separei, o Marcos Vale perguntou exatamente isso. Ele colocou, acredita que operando com robôs é possível ser consistente? 70% do fluxo hoje são através de robôs. Só que as pessoas confundem HFTs, robôs de alta frequência, com o robozinho que você cria, entendeu? Os robôs de alta frequência, eles não precisam passar pelo OMS ou RMS de uma corretora, elas passam direto para um sistema chamado Line, executa. Então ele é mais rápido. Olha só, olha como é que funcionam os robôs da pessoa física. Ela sai aqui a boleta, passa pelo OMS da Nelogica, que verifica cadastro, que ele está vinculado à corretora. Se não for isso aqui o inverso, é o inverso, tá? Passa pela corretora primeiro. Depois corretora, se não for Nelogica, é corretora. Corretora. Tem saldo? Ele pode boletar desse jeito? Tá? E não sei o que, para depois ir para o sistema executar na bolsa. Quem que você acha que é mais rápido? De novo. O HFT passa só para o sistema que é chamado Line. Executa. Aqui não. Aqui passa pela Nelogica, passa pela corretora. Tá entendendo? E morre aqui na execução de ordem. Quem que você acha que é mais rápido? O HFT, logicamente. Você concorda comigo? Então tá bom. O mercado, ele acompanha o mercado desenvolvido, Estados Unidos, Europa. A grande maioria lá, das pessoas do fluxo, que opera são HFTs, robôs de alta frequência. Então, vamos lá. Eu busco Estados Unidos para implantar aqui, para influenciar quantas pessoas? Milhares de pessoas. Então, eu tento pegar lá fora. Então, eu só estou tentando trabalhar o mercado Brasil, desde 2019, com robôs, da mesma forma que acontece lá. E eu percebi o seguinte, os traders que trabalham com robôs têm mais perpetuidade do que os traders na mão.
Tem mais fluxo, roda mais robôs do que na mão. Então eu estou tentando aproveitar esse nicho. Então, respondendo a sua pergunta, tendem a ser mais consistentes os traders que trabalham com robôs? Exato. Operam mais, ganham mais, mas também trabalham com as emoções. Tendo em vista que hoje pode ser que o robô não vai performar bem. E aí, você vai ter que trabalhar com suas emoções do mesmo jeito. Boa. Entendeu? Robô, como é que é? Robôs são construídos por pessoas ainda. Pessoas. Né? Então tem sempre aquele. Bom, vou ligar o robô e tudo mais, mas sei lá, daqui a pouco tua estratégia está desenhada. Daí, quarta-feira, decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos, vai ligar o robô? Não vai, então tem que ter uma leitura aí, acho que. E as emoções vão ser trabalhadas da mesma maneira. Maravilha. Ainda seguindo então na linha das estratégias automatizadas, aí eu queria entrar num outro ponto, né? A Nelogica tem ali nosso módulo Copy Invest ali, né? Onde o investidor consegue acompanhar as estratégias ali e seguir, né? As estratégias de grandes traders. Então eu queria também passar um pouco a bola para o Lionel, que ele falasse um pouco mais do módulo ali Copy Invest em si, e depois passar para o Fabrício falar sobre o FGZ, que é a nossa estratégia que está lá no Profit hoje. Bom, até fico feliz de poder dividir a noite de lançamento aí do Copy, mas então só para tirar a dúvida da galera, o Copy Invest é uma tecnologia que permite, então, né, galera de fato copiar o trade, né, de trades mais experientes, de robôs, estratégias automatizadas, né, e a proposta é encurtar talvez a jornada de aprendizado e um pouco diversificar os resultados, acho que essa palavra correta, né, porque pode estar seguindo com copy, pode estar operando na mão em conjunto, né, nada impede. E muito bacana até esse contato com traders mais experientes, né? A gente está com a presença aqui do Fabrício, também tem o FGZ, já passo a palavra ali para ele para comentar um pouquinho, né? Mas essa facilidade, né? De em poucos cliques, o trader operador já seguiu uma estratégia que já foi validada, né? Por um trader parceiro aqui da Nelogica, né? Então, facilita, né, a gente compor esse resultado, né? Então, acho que grande parte da maioria dos clientes assim que a gente conversa, dos amigos, usam isso como um complemento, né? Então, tem uma carteira dividida para seguir o copy, faz ali um tradezinho, às vezes tem alguém ali que também já tem um próprio robô, já faz uma automatização, já diversifica o risco assim nesse mercado. Então, muito bacana. Mas agora eu passo a palavra para tu comentar um pouquinho. Isso, né, que o Lionel falou é diversificação. O copy é só mais uma maneira do trader ser consistente nesse mercado diversificando. Se uma hora ele falhar na mão, de repente na outra, que é o copy, pode ser que ele consiga pagar o prejuízo que ele tem aqui na mão. E assim vice-versa. Quanto mais ele tiver maneiras de ganhar, melhor é. E o copy, o interessante é o seguinte, quando você trabalha com robôs, o fato de você ter um caminho mais longo até a execução de ordem faz com que tenha muitos slippage. O que são slippage? Quero executar, por exemplo, nos 50, e executa no 52 uma compra. Tá entendendo? Sabe esse 2? Não passa no seu backtest. Seu backtest entrou no 50. Então você vive ganhando menos e perdendo mais. Para a conta fechar no robô, ele tem que ser muito lucrativo. Isso já está previsto nos meus robôs, por exemplo. No copy, olha para você ver que interessante. São boas pessoas operando ele. Então, muito provavelmente, o copy tem muito mais probabilidade de ganhar do que mesmo os robôs. Mas você tem que estudar, pois tem robôs extremamente lucrativos, mas o copy tem mais probabilidade de ganhar do que os robôs. Tendo em vista que no copy, muito provavelmente você não vai ter slippage, ou vai ter o mínimo possível. No FGZ, que está dentro do copy, os meus, eu tenho 6 estratégias. 6 estratégias distintas. Nunca uma estratégia igual a outra. Por quê? Você pode perceber, todas as vezes que você entrar lá, as minhas estratégias estão positivas num dia. Aí você fala, como que o Marfran consegue fazer isso? Não é. Se uma opera tendência, o outro opera consolidação. Se um opera players como market makers no índice, sei lá, UBS ideal, o outro passa a operar pessoa física ao contrário. Então sempre tem estratégias diferentes. O copy FGZ é muito disso. Eu trabalho 6 estratégias de maneiras distintas para que sempre fique positivo. Sempre você vá dormir pensando, copy do Marfran ganhou grana naquele dia. Justamente assim, a pessoa não pode pegar uma única estratégia, por mais que ela seja assertiva, tem uma alfa lá, que chama alfa. Eu separei em alfa, Sierra, só os nomes meio vocabulário fonético na aviação. Eu dei nomes assim.
por mais que ela é muito assertiva, desde quando começou, foi a que mais acertou, não é tão legal você fazer isso. É legal você fazer uma diversificação. Então, eu estou presente lá no Copa Invest, através da estratégia FGZ, que compõe 6 estratégias dentro dela. E a ideia principal nossa é a diversificação, igual a Arnel falou. Entendeu? Boa. Tu falou antes lá sobre comecei a operar, tinha pouco dinheiro, perdi o dinheiro que eu tinha. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou também trazer do Flávio aqui, que eu acho que é a pergunta que a gente que está aí no mercado ouve o tempo inteiro, que é a famosa: quanto dinheiro eu preciso para começar a operar? Então a gente gosta de fazer essa pergunta também aí para que o pessoal confira a visão de cada um dos nossos entrevistados. O mínimo possível, mas não 100 reais. Não 200, que aí é muito pouco. Acima de 1.000, se essa pessoa quer que eu mencione algo. Ah, mas eu tenho 10 mil. 1.000. Você vai errar muito. Uhum. Você vai pegar um mercado que um dia não corrige. Você vai pegar um mercado extremamente travado, como está hoje. E isso vai, se você é iniciante, você não vai... Você vai pegar um dia que o mercado vai tomar tudo, igual aconteceu com o Lionel, igual já aconteceu comigo. Então, você precisa vivenciar o mercado. Então, o mínimo possível. Sim. Tá? A partir de 1.000. Boa. E eu acho que são duas respostas, né? O pessoal tem a curiosidade de saber o quanto em dinheiro, né? Tem gente que acha que é preciso muito para começar a operar, mas isso que tu falou também, se tu tem 10, opera 1.000. Também tem a porcentagem, Sim, né? porcentagem. Se eu tenho 50 mil para começar hoje, tu não vai começar a tentar queimar esses 50 mil no trade hoje, sem conhecimento. Então, é a porcentagem disso, Sim, né? sim. Aí, mas vem as emoções junto, porque tem a ganância. Se você tá ganhando com 1.000, com 2.000, 1.000, você fala, por que não era 50? Se eu tenho 50. Entendeu? Aí já é outra. Aí nossa resposta ela fica até maior. Antes de ti aqui, a gente conversou com o Rafael Hagiwara, e a resposta dele, eu perguntei, né? Quanto dinheiro a pessoa precisa colocar para operar? E a resposta dele foi aquilo que está disposto a perder. Né? Exato. Então é isso. Seria uma resposta muito boa. Pra gente já se encaminhando pro final, então, eu já quero começar super te agradecer aí pela presença, né? A gente teve a sorte aí de poder encaixar aqui o My Friend, que tá presente hoje aqui no lançamento do nosso Profit Ultra da Neológica. A entrevista dele vai aí daqui um tempo, então hoje é o lançamento, o dia da gravação aqui, mas você vai acompanhar aqui uns dias depois. Quero deixar livre aí também pro Lionel fazer alguma pergunta aí que ele ache que a gente deixou escapar, para ti também, para colocar algum tema aí que tu acha importante que a gente não abordou. E mais uma vez deixar o meu muito obrigado aí pela presença e todos os conhecimentos compartilhados aí, my friend. Boa, obrigado, Gabriel. Bom, tenho acho que uma perguntinha para finalizar, acho que Boa. a gente não deu a oportunidade de conversar. E a tua opinião até sobre o mercado cripto, que é um trader bastante experiente, tem bastante experiência, principalmente no mercado de bolsa, né? A gente acabou não comentando sobre esse tema. Muito se aguarda, né? O próximo halving e tudo mais, mas também queria saber um pouquinho da tua opinião sobre cripto, se tu opera, se tu gosta também, e qual é a tua opinião aí sobre os próximos movimentos. O mercado cripto está amadurecendo bastante. Só que eu, como profissional, me vi no mercado cripto da seguinte maneira. Eu peguei aquela parte que o mercado cripto foi muito aquecido. Com a sequência de sair da pandemia, houve um inverno cripto, que está presente até o presente momento. E isso foi me levando a crer como ele é semelhante ao nosso mercado, que é o quê? Fase boa, fase ruim. Acredito na tese, na verdade acredito não. A tese ela já está sendo real. Cripto hoje. Tenho vários amigos que fazem transação internacional através de moedas, certo? Um amigo foi comprar um relógio agora nos Estados Unidos e ele comprou através de moeda. Ó, pra você ver a ideia. Achei interessantíssimo. Falei, como? Aí eu nem quis entrar tanto em detalhe. Mas comecei a operar. Tem um rapaz que precisa vir aqui, chama Rodrigo Miranda, trabalha com cripto. Eu tinha um capital de 300 mil e ele montou uma carteirinha para mim. ADA, Sol, próprio Bitcoin, Ether. E foi muito interessante porque eu consegui dobrar esse valor com uma carteirinha cripto que eu montei. Aí eu quis um pouquinho, alavancar um pouquinho mais, né? Porque eu quis empreender nesse mercado, comecei a minerar Ether e Bitcoin. Bitcoin nos Estados Unidos e Ether aqui, Ethereum no Brasil. Comprei uma
uma boa quantia, vamos falar em valores, comprei 8 milhões de placas, 3060, 3080 Ti e 3090 para minerar Ethereum e uma ASICS para minerar Bitcoin nos Estados Unidos. Nesse inverno cripto, lembra que a gente está falando aqui sobre se alavancar, ganância e tudo mais? A primeira coisa que eu tomei prejuízo foi justamente nas minhas placas. Por quê? Não valia a pena deixar ligadas, certo? Essa é a primeira coisa. Aí eu estopei essa operação, bom prejuízo, aí minha carteirinha continua lá, de cripto. Já não está dobrada como era antes, mas veio com a ideia de um position. Pô, vou deixar, acredito que basicamente é como meu mercado. Ciclo de juros e tudo mais. Então, para operar, sim. Para empreender, eu já não dei muita sorte no empreendedorismo. Mas não dei muita sorte, pois eu quis estopar a operação. Que é o quê? Não quero mais minerar e tudo mais, o custo é alto e, enfim, parei com isso aí. Mas gosto, tenho o Vector, todas as minhas compras ali foram através dele. Então, isso até mesmo por conta da parceria com a Nelogica. Então, eu gosto bastante da tese, acho que é mais um mercado, não é que não vai substituir o mercado Brasil. Como agora os Estados Unidos, com o Black Arrow. Tipo, não vai substituir o que nós fazemos hoje, é só mais uma probabilidade. Não vai tirar fluxo do Brasil, na minha opinião, é só mais uma oportunidade de você, investidor, você trader, varejão, diversificar o seu risco. Maravilha. Então, é isso. Obrigado mais uma vez aí, Fabrício, de verdade aí pela moral, por esse baita papo aí. Valeu pela presença. Recadinhos finais aqui, não me deixe esquecer nada. As arrobas do Fabrício vão estar aqui na descrição para você seguir lá. Ele, se por acaso não conhecia ele, seguir acompanhando o trabalho dele. Tem o link aqui para fazer o teste do Profit. Vai ter também o link para você se inscrever ali numa newsletter, se você quiser saber mais informações ali em tempo real sobre o mercado financeiro. E claro, né, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações ali para ser avisado sempre que um novo vídeo, um novo podcast for pro ar. Manda aqui o papo para aquele amigo que você sabe que vai se interessar, já deixa o like ali, compartilha, faz uma dessas coisas aí que já vai estar nos super ajudando. Então, Lionel, Fabrício, brigadão aí. Valeu, obrigado. E até Obrigado. mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, gente.